Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje de língua portuguesa, certo? O seguinte tema da nossa aula será advérbios e locuções adverbiais. Vamos tentar conhecer esse importante instrumento da nossa língua portuguesa, tá bom? Vamos lá? Começando, vamos trabalhar a definição. O que é o advérbio? Gramaticalmente. Vamos lá? Põe na tela. O advérbio é a classe de palavras que acompanha verbos e adjetivos ou outros advérbios, acrescentando-lhes características ou intensificando o seu sentido, certo? Volta para mim. Gente, vamos ver bem claro o exemplo que vai aparecer na tela para vocês. Vamos ver? Demorou, mas chegou longe. Gente, se a gente poder ver, esse longe se destaca-se como um advérbio e ele está acompanhando de um verbo. Qual seria esse verbo? O verbo chegou, né? Do verbo chegar. Então, acompanhamos que o advérbio, ele acompanha claramente o verbo, mas também ele poderá acompanhar um adjetivo, tá bom? Ou até outro advérbio. Prosseguindo, vamos ver que existem diferentes maneiras de classificar o advérbio, certo? Põe na tela para a gente ver. A gente vai ter os advérbios de lugar, de tempo, de modo, de intensidade, de afirmação, de negação e de dúvidas. Volta para mim. Como a gente pode ver, existem diversas classificações do advérbio. E hoje você irá aprender todas, certo? A partir de hoje você vai conseguir classificar esses advérbios. Repito, importantes instrumentos da nossa língua portuguesa. Vamos lá? Primeiramente, vamos começar com o advérbio de lugar. Põe na tela. O advérbio de lugar ajuda a caracterizar o lugar ao qual o verbo se refere, por meio da noção de posição e direção. Alguns advérbios de lugar são perto, longe, dentro, fora, aqui, ali, lá e atrás. Vamos ver os exemplos, volta para mim. Na tela, a gente irá estudar 3 exemplos claros que podem definir o advérbio de lugar. Acompanhe atentamente. Põe na tela. Primeiro exemplo deles temos: demorou, mas chegou longe. Então, esse longe será o advérbio, correto? E está acompanhado de um verbo. Outro exemplo: porque não ficamos aqui. Esse aqui deixa claro que é um advérbio de lugar, pois está dando uma noção de direção, certo? Também está acompanhado de um verbo. O último exemplo: a pulseira está dentro. Dentro se caracteriza como um lugar. E o estar, que está acompanhado dele, será o verbo. Certo, gente? Volta para mim. Então, muito fácil, gente, da gente compreender o advérbio de lugar, tá bom? Se referiu a um lugar, uma posição, uma direção, certo? Sempre será advérbio de lugar, tá bom? Vamos para o próximo. Vamos para o próximo, que é o advérbio de tempo. Vamos estudar ele. Vamos lá? Põe na tela.
O advérbio de tempo dá a noção temporal, período de tempo, aos verbos. Alguns advérbios de tempo são antes, depois, hoje, ontem, amanhã, sempre, nunca, cedo e tarde. Certo, gente? Vamos ver na tela 3 exemplinhos que vai facilitar a nossa noção dos advérbios de tempo. Vamos lá para as 3 frases. O primeiro deles, temos bem claro, cedo ou tarde atingiremos nossos objetivos. Acompanhe que está destacado as 2 palavrinhas, cedo ou tarde. As 2 palavrinhas são 2 advérbios de tempo. Por quê, professor? Se refere a os tempos. O segundo exemplo, sempre que precisar de algo, basta chamar-me. Sempre também será um advérbio de tempo. Ele remete ao tempo, certo, gente? E por último, temos preciso ir. Depois nos falamos. Esse depois será também considerado um advérbio, tá bom, gente? Só para deixar claro, o advérbio sempre é acompanhado de um verbo. Nem sempre existe uma posição específica. Ele pode acontecer no início, no meio e no fim, tá bom? Vamos para o próximo. Vamos para o próximo, que também ele é muito importante nos textos, tá bom? Que é o advérbio de modo. Põe na tela para a gente entender. O advérbio de modo indica a maneira como a ação dos verbos foi executada, certo? Alguns advérbios de modo são rápido, devagar, bem, mal, entre outros, com o sufixo sempre mente. Tá bom, gente? Pegamos esse bizu, vamos estudar as frases, que com esse estudo das frases irá facilitar e muito o nosso entendimento, tá bom? A primeira frase será: eu terminava depressa os meus deveres. Lembre-se que estamos trabalhando um advérbio de modo. Então, depressa é um modo, correto? Então, eu terminava depressa. Esse terminava aí será um verbo, ou seja, depressa se caracteriza como um advérbio de modo. A segunda frase temos: nós estamos indo bem na competição. Indo, verbo. Bem, o modo ao qual essa palavrinha está acompanhando esse verbo, que é chamada de advérbio. E nossa última temos: ouvia pacientemente as queixas dela. Gente, lembre-se aí do sufixo mente. Acabou de aparecer. Ouvia é o quê? Quem disse verbo acertou. E pacientemente é o modo. Tá bom, gente? Veja como é claro e fácil a nossa língua portuguesa. Tá bom? Gente, agora vamos aprender sobre o advérbio de intensidade. Tá bom? Põe na tela aí para a gente ver. O advérbio de intensidade caracteriza-se a intensidade da ação verbal ou da qualidade do adjetivo, ou mesmo de outros advérbios. Alguns advérbios de intensidade são muito, pouco, bastante, demais, tanto e tão, certo? Gente, puxa para mim 3 frasezinhas que a gente vai compreender como age os advérbios de intensidade, tá bom? Vamos lá? 3 exemplos.
Ele falava pouco. Pouco remete-se a uma intensidade. Eles formam um casal tão bonito. Observe que esse tão está também remetendo-se a uma intensidade. Por isso que ele é um advérbio de intensidade. Nossas amigas arrumam-se muito depressa. Puxa para mim. Observe-se que é bem claro, muito. E que se há esse muito, essa intensidade, ele será um advérbio de intensidade, tá bom? Vamos para o próximo. Vamos para os advérbios de afirmação, certo? Em outras palavras, os advérbios de afirmação, eles estão afirmando, tá bom? Então, ele dá essa ideia, ele reforça o sentido de informação, tá bom? Põe na tela para a gente ver melhor uns exemplos, né? Alguns advérbios de afirmação são sim, de certo, e palavras afirmativas com sufixo mente. Como assim, professor? Certamente, realmente, entre outros. Algumas palavras como claro, positivos, também podem ser classificadas como advérbio, dependendo do contexto, tá bom, gente? Mas é necessário atenção a esses casos, viu? Então, duas palavrinhas que a gente pode deixar como advérbio, porém, temos um pouco de atenção. Puxa para mim. 3 exemplos, claro, de advérbios postos em frases que a gente pode ver. Primeiro, eu vou sim. Eu vou sim. Vou, o verbo, tá bom? E o sim, um advérbio de afirmação, já que ele está acompanhando o verbo, tá bom? De certo, passaram por aqui. De certo será um advérbio de afirmação. Estou afirmando que eles passaram por aqui. E por último, claro que entendemos. Esse claro será um advérbio de afirmação, tá bom? E se temos o advérbio de afirmação, porque não ia ter, né? O advérbio de negação. Vê só, também a gente tem o advérbio de negação. E ele é muito parecido com o advérbio de afirmação. Só será o contrário. Ele irá reforçar o sentido de negação. Tá bom? Mas, professor, quais são os advérbios de negação? Onde é que eles estão, né? Como podem ser utilizados? Vamos buscar a resposta agora na tela. Vem comigo. Alguns advérbios de negação são não e nem. Em contextos específicos, palavras como negativo, nenhum, nunca, jamais, entre outras, podem ser classificadas como advérbio de negação, mas, conforme a gente também viu nos outros casos, gente, ele será necessário atenção, tá bom? Alguns exemplos que a gente pode dar será, eu nem vi isso passar. Se nem será um advérbio de negação. Não aceitamos mais isso. Esse não também será um advérbio de negação. E veja que legal. Numa frase, temos 2 advérbios e um verbo no meio, porque ele sempre será que está acompanhado de um verbo. Vamos ver? Ela não ficou nada satisfeita. Puxa para mim. Vê só, gente. Analisa. Temos ela, não, será o primeiro advérbio. Ficou, o verbo. E nada também será um advérbio. Então, numa mesma frase, podemos ter 2
advérbios, tá bom? Vamos para mais um advérbio, também muito fácil da gente compreender, gente. Muito fácil. E qual será ele, professor? Advérbio de dúvida. Conforme falei nos outros slides, ele também vai enfatizar, né? E o que ele vai enfatizar, professor? O sentido de dúvida. Ele vai colocar uma dúvida, né, na frase. Então, quais será os advérbios de dúvida, professor? Talvez, quiçá, porventura, e qualquer palavra que expressem uma dúvida acrescentada do sufixo mente, como, por exemplo, possivelmente, provavelmente, tá bom? 3 exemplozinhos claros que vamos compreender, tá bom? Bem facinho esses exemplos. Quiçá chova hoje, ou seja, talvez chova hoje. Aí temos um advérbio de dúvida. Outro exemplo, professor. Nós talvez venhamos à sua festa. Talvez será um advérbio de dúvida. Talvez, tá bom? Possivelmente teremos os recibos até amanhã, ou seja, possivelmente. Ou todas elas, eu deixei claro, dúvidas. E se deixa claro de dúvidas e está acompanhado de um verbo, ele será um advérbio de dúvida. Vê só como é fácil, gente. Super bom, né? A gente pegar essas dicas que o professor está ali passando. Gente, agora classificamos os advérbios, todos eles, de uma maneira convencional, né? Pegamos eles e dividimos. Porém, vamos pegar os advérbios interrogativos e separá-los. Por quê? Ele vai ter suas características próprias, tá bom? Ele vai ter as suas divisões. Por isso que o professor separou eles e vai explicar agora para vocês. Os advérbios de interrogativos, eles falam uma interrogação. Eles sempre iniciam, né, são com uma pergunta. E sempre são iniciados, tá bom? Eles não são finalizados, ele não está no meio, não está no final. Sempre no início, aí será considerado um advérbio interrogativo. Mas, professor, por que você separou dos demais? Porque ele também terá as suas classificações, tá bom? Põe na tela para a gente ver essas classificações bem claro. A gente vai dividir os advérbios interrogativos em 4. Lugar, tempo, modo e causa. Tá bom? Volta para mim. Eu vou explicar em frases para facilitar o nosso entendimento. Onde eles moram? O advérbio interrogativo sempre está iniciando. E onde se refere a lugar. Então, ele será um advérbio interrogativo de lugar. Mas existem outros. Põe na tela para a gente ver. Advérbio interrogativo de tempo. Como será? Quando poderemos nos ver? Esse quando está remetendo a tempo. E se está iniciando em uma pergunta, advérbio interrogativo de tempo. Do mesmo modo, o advérbio interrogativo de modo. Como você está? Está iniciando uma pergunta, como será um modo, né? E será advérbio interrogativo de modo. Depois, por último, temos o advérbio interrogativo de causa. Tá bom? Por que não me pediu ajuda? Esse porquê é uma causa, né? A gente está numa pergunta, está iniciando advérbio interrogativo de causa. Puxa para mim.
Gente, observe que esses advérbios a gente separou, classifica eles e eles têm sua própria classificação. Sempre em uma pergunta será um advérbio interrogativo, tá bom? Já que aprendemos sobre os advérbios e suas classificações, agora vamos trabalhar as locuções adverbiais. Vamos lá? O que são locuções adverbiais? Locução adverbial ocorre quando duas ou mais palavras juntam-se para ter um valor de um único advérbio. Tá bom? Puxa para mim. Ou seja, gente, quando duas palavrinhas ou mais, ela tem o mesmo valor de um advérbio, chamamos elas de locuções adverbiais. Assim como existem nos advérbios, essas locuções elas são classificadas da mesma maneira do que os advérbios. Tá bom, gente? Essa é a dica. Elas são classificadas da mesma maneira. Tá bom? Vamos aprender quais são as formas de que elas são classificadas, tá bom? Primeiro dela, põe na tela, será a locução adverbial de lugar. Tá bom? Assim como existe o advérbio de lugar, também existem as locuções adverbiais de lugar, que são ao redor de, perto de, longe de, em cima de, embaixo de. Vê que elas podem ter duas, três ou mais palavras, tá bom? Locução adverbial de tempo, nunca mais, mais tarde, de manhã, em breve, tá bom? São chamadas de locuções adverbiais de tempo. Depois, temos as locuções adverbiais de modo, assim como os advérbios. Ao contrário, em detalhes. Depois, temos as locuções adverbiais de intensidade. Muito mais, muito menos, em excesso. Tá certo? E vamos ter as locuções adverbiais de afirmação, que será com certeza, sem dúvidas, de fato, e as locuções adverbiais de negação, que serão de forma alguma, de jeito nenhum, entre outras. E por último, a locução adverbial de dúvida, que será, quem sabe? Gente, aprendemos hoje a importância do advérbio e das locuções adverbiais para o nosso dia a dia, tá bom? Te espero na próxima aula. Muito obrigado por estar aqui como professor e até a próxima!